Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Chegamos aqui hoje para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai continuar falando sobre os meios de comunicação. E hoje a gente vai falar do rádio. Você costuma ouvir rádio no seu dia a dia? Conhece a história desse importante meio de comunicação? Vamos conhecer um pouquinho mais, então, agora na nossa aula? O rádio, mesmo com todo o avanço das novas tecnologias, novos meios de comunicação que surgiram depois, ele continua ainda sendo um importante meio de comunicação. Mesmo com o passar dos anos, ele se mantém ainda como um grande meio de comunicação e bastante democrático, já que você tem acesso muito facilmente às estações de rádio e assim por diante. A história do rádio, ela começa com o italiano Guglielmo Marconi, que lá nos Estados Unidos, em 1906, consegue fazer uma transmissão, mesmo que a curta distância, de um conjunto de voz e música através de ondas de rádio. Então, a invenção do rádio é atribuída ao Guglielmo Marconi. Mas o rádio, como a gente conhece hoje, com voz, com locutor, com música, só surge com o Reinhard Fissenden, que lá nos Estados Unidos também, alguns anos depois, começa a fazer umas transmissões de música com locução, com conversa, para alguns radioamadores. Então, dá origem, assim, ao rádio como a gente conhece hoje. Então, ele começa a se desenvolver a partir daí, como a gente conhece hoje. Os primeiros aparelhos, como a gente pode ver aqui nas imagens, eram feitos de maneira artesanal, à mão mesmo, ali bem rústico, sem grandes tecnologias e sem grande tecnologia. Para você ouvir o rádio era necessário você ter um aparelho parecido com um fone de ouvido, por exemplo. Assim como a gente vê aqui nas imagens, as pessoas utilizando os fones para ouvir o rádio, porque naquela época não se tinha o alto-falante, por exemplo, embutido dentro dos aparelhos, já que eles eram feitos todos também de maneira artesanal. E havia grandes dificuldades para você sintonizar as estações, os sinais de rádio devido à precariedade dos aparelhos, mas isso foi mudando durante o tempo, até chegar nos aparelhos que a gente conhece hoje. No Brasil, o rádio ele chega por volta de 1923. O senhor Edgar Roquette e o Henry Morizzi, eles realizam uma transmissão de uma orquestra sinfônica lá no Rio de Janeiro, em 1923, como forma experimental e de demonstração de como o rádio poderia funcionar no Brasil. Porém, só alguns anos mais tarde que o rádio chega de fato no Brasil. Lá em 1927, o rádio passa por um processo de profissionalização, então passa por um processo de transformação e surgem as primeiras emissoras de rádio, em 1927. A partir da década de 30, os rádios começam a chegar nos lares de todo o Brasil e as emissoras começam a expandir o número, então começam a surgir várias outras emissoras de rádio. E consigo começam a surgir programações diferenciadas, como, por exemplo, programas de auditório, radionovelas, programas humorísticos, além dos programas jornalísticos de informações em tempo real que aconteciam em nosso país. Então, a partir da década de 50, de 30, o rádio passa a se tornar o principal meio de comunicação. E junto com ele vem uma forte programação desses rádios, que na época era o entretenimento que se tinha na época, já que a gente não tinha TV, então o rádio é que fazia esse papel, com as radionovelas, com os programas humorísticos, programas de auditório, então era o entretenimento que se tinha na época, além dos conteúdos de informação que ele passava o dia todo. Então era muito comum as pessoas se reunirem para ouvir rádio. Antes da TV, o rádio cumpria o papel de ser o principal meio de comunicação e de entretenimento que se tinha na época. Hoje é muito comum a gente fazer o quê? A gente parar em frente à TV e assistir TV nos finais de semana, assistir a nossa programação, a família se reúne para assistir TV. Naquela época as pessoas se reuniram para ouvir rádio, para ouvir as informações, para ouvir música, os programas de auditório, as radionovelas, que eram muito populares. As radionovelas, para quem não sabe o que eram novelas, só que, como não se tinha imagem, era apenas do rádio, se tinha apenas o áudio dos atores. Então, só tinha o narrador e os atores interpretando aquela radionovela. Então, você só ouvia, você não via.
e que serviu de base para as novelas que a gente tem hoje na TV. Então, o rádio trouxe toda essa programação do rádio. Depois, nos anos 50, quando surge a TV no Brasil, esses programas saem do rádio e vão para a TV. Durante muito tempo também o rádio foi usado na educação, cursos à distância, então o rádio transmitia essas aulas à distância para as pessoas que estavam em locais de difícil acesso. Então o rádio cumpriu esse papel durante muitos anos também, já que não se tinha televisão, não se tinha como ter acesso ao material e a professores em algumas regiões, então eles utilizavam o rádio como principal meio de estudo também. Eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês verem aqui, como o rádio foi importante no processo de democratização dos meios de comunicação. Toda aquela programação que eu já citei aqui para vocês que o rádio tinha, as radionovelas, os programas de auditório, os programas jornalísticos ou humorísticos, todos eles surgem lá na no rádio, lá na década de 30, e que depois, na década de 50, quando surge a TV, eles são levados para a TV, eles são adaptados para a TV com imagem. Então, toda a programação, a base que a TV utilizou para se estabelecer no Brasil foi do rádio. Então, aqueles programas humorísticos e de auditório, como o do Silvio Santos, do Faustão, que são os que a gente conhece, todos eles têm sua origem onde? Lá no rádio e depois vai para a TV. Então, foi um processo de transição muito ligado um ao outro. O Dia Nacional do Rádio no Brasil também é comemorado no dia 25 de setembro, em homenagem ao nascimento de Edgar Roquette, que é 25 de setembro, que foi quando ele nasceu, e ele foi o responsável por trazer o rádio no Brasil, lá no Rio de Janeiro, lá em 1923. Os programas de auditório, com presença dos cantores, tiveram todos eles sua origem lá no rádio, depois foi adaptado para a TV. Inclusive o Silvio Santos, que é um dos grandes programas de auditório que a gente tem hoje, começou lá no rádio depois que ele foi para a TV. E você sabia que em alguns países também, por lei, os fabricantes de celulares, eles devem disponibilizar a função rádio em seus aparelhos, inclusive aqui no Brasil, pois em caso de emergência, o rádio é o meio de comunicação mais rápido e o único, às vezes, disponível em alguns lugares mais isolados. Então, o rádio é fundamental para levar informação para essas pessoas. Então, o rádio, ele é obrigatório, por lei, todos os aparelhos celulares terem a função rádio atualmente. Em nossa aula de hoje, a gente viu que o rádio, por mais que as tecnologias novas surgiram, por mais que surgiram outros meios de comunicação, o rádio ainda se mantém como um importante meio de comunicação. A gente viu um pouco da história dele no mundo, onde ele surgiu, como surgiu, no Brasil, como ele passou por esse processo de transformação. A gente viu também que o rádio serviu como base para muitas outras invenções. O rádio serviu como base para o celular, por exemplo, para a TV. A estrutura que se tinha no rádio, toda ela serviu de base para essas invenções também surgirem depois. Então vamos para a nossa atividade de hoje. Pega o seu caderno, então, faça margem no cabeçalho e vamos para a nossa atividade, então. Aqui o nosso modelo de cabeçalho, para quem ainda não tem. Então vamos lá, hoje eu separei duas atividadezinhas muito simples para a gente revisar a nossa aula de hoje. Você costuma ouvir rádio com sua família? Se sim, qual aparelho você costuma utilizar para ouvir o rádio? Você costuma utilizar pelo celular, ouvir o rádio pelo celular, pelo aparelho de rádio tradicional que a gente conhece, através das caixinhas de som, no carro, pela televisão, enfim, qual aparelho que você costuma ouvir rádio? Conta pra gente aí. Faça um lindo desenho deste aparelho e em seguida escreva o nome do aparelho. Então você pega qual aparelho que é e faz o desenho. Não se esqueça de colorir, hein? E depois que você escreveu o nome do aparelho, circule as vogais da palavra. Vamos ver se você aprendeu as vogais certinhas, então? Então, pessoal, por hoje nossa aula, por hoje é só. Até a próxima aula. Não se esqueça de tirar foto e mandar das atividades, hein? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.